Amém, irmãos? Feche os olhos, vamos orar a Deus. Nós louvamos o Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor é muito bom. Como é bom, Senhor, estar nos teus planos e poder participar de tudo aquilo que o Senhor está movendo sobre a face da terra. Pai, que nessa noite o Senhor tenha total liberdade aqui nesse lugar. Que as vidas que aqui estão possam sentir o teu perfume. Que o Senhor tenha a liberdade de poder nos visitar nessa noite. Que seja real, Senhor, o teu Espírito Santo no nosso meio. Que possa fluir os rios de águas vivas nesse lugar. Onde tiver uma pessoa, Deus, que está sedenta, precisando de um renovo, Pai, que o teu Espírito visite essa pessoa nessa noite. Que o teu nome possa ser glorificado. Porque nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Então nessa noite, nós agradecemos o Senhor por tudo. E apresentamos aqueles que estão do outro lado assistindo. Que o Senhor também possa impactar esta casa, essa vida. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês estão bem? Deus é bom? Graça e paz. Antes de sentar, queria que você desse a paz para essa pessoa, por favor. Amém, irmãos? Dê a paz para essa pessoa. Diga: seja bem-vindo. Obrigado, Ministério de Louvor. Diga: seja bem-vindo, é bom ter você aqui. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. Que Deus vos abençoe de forma poderosa. Hoje é culto de missões. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu acredito muito naquilo que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Que diz: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma promessa. E isso se tornará realidade, porque a própria palavra diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o ser cheio do Espírito Santo é o que vai fazer a igreja fazer Cristo conhecido nos lugares onde ele ainda não é conhecido. A igreja cheia do Espírito Santo, ela responde o chamado de Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele entende o que está no coração de Deus. Por isso que nós não podemos deixar o Espírito Santo de fora, porque se o Espírito Santo estiver de fora, nós nunca iremos viver uma missão. Nós iremos viver algumas aventuras, nós iremos fazer algumas viagens, nós iremos brincar de igreja. Mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós começamos a nos envolver naquilo que está no coração do Pai. É impossível alguém sentir o que está no coração de Deus se essa pessoa não for guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão me compreendendo? Por isso é importante a igreja buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai impulsionar a igreja a viver a vontade perfeita de Deus. Mas eu quero aqui ler com vocês um texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Coloca para mim, por favor, Letícia. Mateus 24. Nós vamos ler alguns versículos. Que diz assim, no versículo 1. Jesus saiu do templo e quando caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando seus discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vida e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é
o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém, irmãos? Põe um tema, por favor, aí. Pode colocar o tema. A missão da igreja ainda não. Ei, irmãos, me ajudem aí, por favor. A missão da igreja ainda não acabou. E é sobre isso que eu quero aqui falar com vocês, compartilhar algo com vocês. No texto que nós lemos de Mateus 24, deixa bem claro a conversa de Jesus com seus discípulos. Enquanto eles estavam admirados com as belas construções, o pensamento de Jesus já estava no final das coisas. Enquanto eles estavam admirados com os belos prédios, a visão de Jesus era outra. Então seus discípulos chegaram para Jesus falando: mestre, olha só que coisa linda, olha para esses prédios, para essas construções. Enquanto eles estavam admirados, o pensamento de Jesus já estava no fim das coisas. Falou assim para ele: ó, isso aí, o que vocês estão vendo, vai chegar o dia em que isso aí vai virar pó. Em outras palavras, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo que Jesus falou para eles deixou eles encucados. Eles ficaram: o que Jesus quis falar com isso? Eles não entenderam a mensagem direta de Jesus, porque eles apresentaram as belas construções. Jesus vem falando para eles que aquilo ali não ia passar de pó, de pedra sobre pedras, tudo aquilo ali ia virar ruínas. Só que aí, Jesus estava agora no Monte das Oliveiras, mas aquela conversa, aquele diálogo que eles tiveram com Jesus, quando estavam no templo, deixaram bem encucados e falaram assim: não, eu preciso tirar essa dúvida com o mestre. Ele precisa falar para nós que negócio é esse, quando é que virá o fim, quando é que será o fim de todas as coisas, quando essas coisas irão acontecer. Eles agora ficaram preocupados: quando é que isso vai acontecer? Só tem alguém que pode responder, é Jesus. Então chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quando é que essas coisas irão acontecer? Quando será o fim? Como nós iremos saber quais os sinais que antecedem a tua volta, o fim de todas as coisas? E Jesus, primeira coisa que pegou para eles, dando a eles uma certa, isso para nós também uma certa advertência, quanto aos falsos profetas, aos falsos líderes, que iriam surgir durante o tempo. Jesus fala: olha, tenha muito cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, porque muitos virão em meu nome. E Jesus continua dizendo para eles: vocês ouvirão guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguição, falsos profetas, multiplicação da iniquidade. Porém ele diz para os discípulos: vocês não precisam ter medo quanto a isso. Tudo isso antecede o fim.
mas não é o fim, mas é o princípio das dores. E eu pergunto para vocês, será que nós não estamos vivendo isso em nosso tempo, em nossos dias? Hein, irmãos? Alguém já ouviu aqui de um país que está atacando o outro? Ei, irmão, me ajude aí, irmãos. Isso é realidade ou não é? Pestes se espalhando pelo mundo. Isso não está no nosso tempo ou não está acontecendo no nosso tempo? Falsos profetas, homens que estão usando o nome de Deus, que estão enganando. Eu não estou falando uma nem duas pessoas, mas uma multidão. As pessoas nos nossos dias preferem ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade. Aonde a verdade, a fila é pequena. Aonde a verdade é poucas pessoas. Mas aonde a mentira, aonde é engano, ali tem um profeta, o cara está revelando CPF, meu irmão, vai uma gama de gente, meu irmão, vai uma multidão de pessoas. E Jesus, ele trouxe essa advertência para eles, falando: vocês precisam ter muito cuidado, porque muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Isso é uma realidade, sim ou não? Tudo que Jesus falou para eles, quanto aos princípios das dores, o que antecederia a sua volta, isso está acontecendo ou não em nossos dias? Hein, irmãos? Sim. Mas ele disse: isso que vocês estão para ver, não é o fim, é o princípio das dores, mas o fim de todas as coisas, o que vai marcar, o que vai trazer como algo que está marcando a volta do Filho do Homem, é quando o Evangelho for pregado em todas as nações. O que nós estamos vendo faz parte, antecede a volta de Cristo, mas não é o fim. O fim só vai acontecer quando o Evangelho for pregado em todas as nações. Quem foi que disse isso? Foi o próprio Jesus. Coloca um card aqui para mim, Letícia, por favor. Onde está a maior concentração de povos não alcançados? Se nós queremos que Jesus volte, porque a maior hipocrisia é orar e cantar para que Ele venha, e a gente não tem nenhuma participação ativa nisso. Jesus não vai vir porque a gente está vendo o amor de muitos esfriando. Isso faz parte, irmãos. Se a gente quer que Jesus volte, eu preciso me engajar naquilo que Ele precisa, que nós precisamos fazer com que o seu nome chegue em todos os lugares. Onde está a maior concentração de pessoas não alcançadas? Olha nesse card aqui. Grande parte está concentrada na chamada janela 1040, que se estende do norte da África, passando pelo Oriente Médio e chegando à Ásia. Pode deixar esse card aí. Cerca de 3,5 bilhões de pessoas em povos não alcançados vivem nessa região. Eu estou falando de quase aproximadamente 40% da população mundial que ainda não ouviu falar de Jesus. E você acha que Ele vai voltar agora? Se nós não estamos participando disso aqui, irmãos? 3,5 bilhões de pessoas ainda não ouviram Jesus nessa região aqui. Os desafios continuam gigantes para a igreja. Amém? O número é alto ou não é? Sim ou não? Eu estava agora, esse mês que passou, eu estava na Bahia. Nós estávamos em uma conferência lá. E eu tive a oportunidade de a gente, nessa conferência, conhecer um missionário que está lá no Iraque. O cara no Iraque. E o cara feliz lá. E a gente, quando fala do Iraque, eu estava falando para o pastor Jeff, a gente lembra logo de guerra, de bomba, né, de perseguição. Ele falou: Deus está fazendo uma grande obra aqui no Iraque. Deus está salvando muita gente aqui no Iraque. Mas a maior necessidade nossa aqui no Iraque não é recursos, é pessoas. Falta gente. Os crentes não estão morrendo no Iraque. Mas ele disse: olha, tem povos aqui que ainda não ouviram falar de Jesus.
mas é muita gente. E quem está disposto a ir no Iraque? Quem está disposto a ir no Oriente Médio? A ir na África? A ir na Ásia? Representar Jesus. Se nós queremos que Ele venha, precisamos nos engajar, precisamos participar daquilo que Ele está movendo em todo o mundo. Amém, irmãos? Solte o segundo card aí, por favor. Os dados mais recentes da Joshua Project, 2026. A Joshua Project é a principal fonte global de informações sobre povos não alcançados. Pode ir lá no site, vai estar tudo isso lá. Aponta cerca de 4.486 povos não alcançados. É muita gente ou não é? Irmãos, 3,6 bilhões de pessoas. Dentro deles, cerca de 3.218 povos de fronteira, com menos de 0,1% de cristão. Nós estamos fazendo alguma coisa para Jesus? Você acha que vir para a igreja está fazendo algo para Jesus? Não que isso não seja importante, porque é muito importante. Mas eu falo, quanto a isso aqui, qual é a sua participação? O que é que você está fazendo? É muito legal sentar aqui, ter um ar-condicionado, uma cadeira acolchoada, enquanto Jesus está procurando pessoas para poder envolver no chamado de Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus está movendo no mundo. Será que alguém tem coragem de participar disso aqui? De ser mais um, falar assim, não, eu quero baixar esses indicadores. Não, se tem, pastor, eu sou esse cara, eu vou lá. Esse povo de fronteiras, o Brasil faz fronteiras com vários países. E as pessoas que vivem nessas fronteiras é considerada como uma das menos alcançadas. A região da Amazônia, lá está concentrado uma das maiores quantidades de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Estou falando de pessoas de etnias, pessoas de tribos indígenas que ainda não foram alcançadas. Mas ninguém quer passar 12 horas, 16 horas, cruzando o rio para poder alcançar uma casa flutuante. Não é? Ninguém quer passar por isso. A gente quer escolher os melhores lugares. E é comprovado que 100% dos missionários que são preparados no Brasil, 99% dessas pessoas ficam no Brasil ou em regiões já alcançadas. 1% vai para essas regiões de povos não alcançados. Tem muita coisa para ser feita. É muito legal a gente participar do culto, mas voltar para casa enquanto Jesus está convidando pessoas para participar de algo que começou com Ele. Tem muita coisa para fazer ou não tem? Solta aí o terceiro card, por favor. Existe uma categoria ainda mais urgente. A Joshua Project identifica atualmente cerca de 2.501 povos não alcançados e não engajados, em 73 países, com aproximadamente 423 milhões de pessoas. São grupos para os quais não há conhecimento da presença de um missionário ou de um trabalho de uma igreja. Tem muita coisa para fazer. 73 países, 423 milhões de pessoas que não têm acesso a um missionário. Vamos para a nossa realidade. Nós estamos aqui no Nordeste. Então põe aí o outro card, por favor. O Nordeste tem aproximadamente 58 milhões de habitantes, o que representa cerca de 27% da população brasileira, sendo que 13 milhões de pessoas vivem na zona rural. 6 mil povoados sem a presença de uma igreja ou de um trabalho missionários. Milhões ainda esperam ouvir falar de Jesus. E eu pergunto, qual é a nossa participação em tudo isso, irmãos? Nós estamos na África brasileira, nós estamos inseridos. O Nordeste é a nossa África brasileira. Se eu não começo onde eu estou,
eu nunca vou conseguir fazer missões em outro lugar. Lembra que Jesus disse, comece primeiro em Jerusalém, depois para a Judéia, Samaria, e depois vocês vão para o confim da terra, e vai pregar lá o evangelho. Mas primeiro começa onde? Aonde vocês estão. Vendo esses dados, trazendo para a mensagem, Jesus tinha plena consciência do seu envio. Ele não tinha dúvida quanto a isso. A frase mais repetida por ele no Evangelho de João é: Deus me enviou. Em João 20, 21, após Jesus ressuscitar, ele aparece para os seus discípulos, e uma das coisas que ele disse: assim como o Pai me enviou, eu agora vos envio. A palavra diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz para eles: aguardem Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque depois que vocês estiverem cheios do meu Espírito, vocês serão as minhas testemunhas. Jesus diz: depois que vocês forem cheios, totalmente cheios do meu Espírito, vocês serão as minhas testemunhas. Nós só iremos conseguir fazer algo para Deus se estivermos cheios do Espírito Santo. A igreja que não se move é uma igreja que ainda não teve ainda a totalidade do Espírito Santo dentro dela. Uma pessoa que não se move ainda em missões é uma pessoa que não foi ainda cheia do Espírito Santo, porque quando ela é cheia do Espírito Santo, é impossível essa pessoa não se envolver no chamado de Deus. Jesus disse: vocês serão cheios do Espírito Santo, porque assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Enquanto Jesus não voltar, não é tempo de ficar parado. Não é tempo de ficar discutindo por coisas que não edificam. Enquanto nós estamos brigando por coisas que não edificam, não, porque isso deveria ser assim, essa cadeira, pastor, tinha que estar aqui, meu irmão. Enquanto você está preocupado com o movimento, com a forma que a igreja deveria ser conduzida, milhões de pessoas morrem sem conhecer Jesus. Muitas pessoas se perderam dentro da igreja, porque estão buscando uma igreja perfeita, enquanto Deus está procurando pessoas que desejam os campos, porque eles estão brancos. Nós estamos perdendo tempo com aquilo que não edifica. Se o louvor foi bom, se a palavra foi boa, essa palavra não foi legal, não foi para mim, não tem problema. Às vezes Deus quer falar só com uma pessoa e não era com você. Mas o propósito dessa nossa reunião é para edificação. A igreja edifica. Lá fora nós manifestamos. Não adianta estar só se edificando e não manifestar lá fora. Nós precisamos manifestar lá fora. Aqui nos edificamos, lá fora nós manifestamos. Porque o Espírito Santo está sobre nós. E se Ele está sobre nós, nós somos testemunhas de Jesus. Amém, irmãos? Eu pergunto, qual é a sua participação nisso? Você não precisa agora ir para o Oriente Médio, ir para a Ásia, para a África. Mas qual é a sua participação nisso? Jesus disse que o fim seria quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Qual é a sua participação nisso? O que você tem feito para que o Evangelho chegue a todos os povos e nações? Qual é a sua participação nisso? Qual foi o último dia que você orou pelos campos, pelos povos não alcançados, pelos missionários, e para você ir nos lugares onde Cristo ainda não é conhecido? Qual foi a última oração que você fez? Você lembra? Quando você orou por isso? Todos nós somos missionários. Missionários significa enviados. Todos nós fomos enviados. Todos nós fomos enviados pelo Senhor.
Então não tem desculpa, pastor, esse não é o meu chamado. Eu entendo que nem todos vão, porque missões você pode fazer sendo um promotor de missões, promover missões, mobilizando, fazendo com que missões cheguem no coração das pessoas que ainda não chegaram. Você pode ser um contribuinte de missões, porque missionário também é aquele que oferta. Amém? Missionário é aquele que oferta. E quando fala de ofertar para o missionário, irmãos, cada dia que se passa, muitas pessoas estão perdendo o amor por isso. Os campos estão sendo esquecidos. As pessoas estão esquecendo dos missionários. Missionários, tire da sua cabeça isso. Missionário não é desocupado. Missionário não é alguém que não quer trabalhar. Missionário não é alguém que não quer fazer nada. Tire isso da sua cabeça. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Se você ainda pensa assim, porque você é um homem carnal, você não é uma pessoa espiritual. Você não é uma pessoa que é guiada pelo Espírito, porque as pessoas que é guiada pelo Espírito, ela entende as coisas do Espírito. Quando Deus chama alguém, quando Deus envia alguém, não é porque essa pessoa está desocupada, ou é alguém que não quer fazer nada, mas é alguém que Deus chamou, para ir onde você não pode ir, para fazer o que você não pode fazer, para ir nos lugares que você não deseja ir. Alguém precisa ir, irmãos, e não é os desocupados que vão, são os enviados por Deus. Pessoas que Deus levanta de forma específica, que Deus dá um chamado específico para ir. Eu fui chamado para ir. Outros foram chamados para contribuir. Outros foram chamados para orar. Todos nós estamos envolvidos. Mas se a gente perder o propósito do que é fazer a obra de Deus, do que é realmente o mais importante, nós estaremos sendo pessoas carnais e não pessoas espirituais. Jesus, uma certa vez, chegou para os seus discípulos e disse para eles: vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: levante os vossos olhos e vede os campos, porque estão brancos para a ceifa. Jesus estava com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. Jesus estava ali como missionário, pregando para uma mulher. Jesus cruzou ali um determinado ponto, que havia essa desavença, a gente conhece muito bem, entre os judeus e os samaritanos. Jesus rompe essa barreira para pregar para uma mulher, porque sabia que através dessa mulher chegaria na cidade, chegaria no número maior de pessoas. Missões, às vezes não começa pregando diretamente para a cidade, começa pregando para uma pessoa. E dessa pessoa chega numa família, 2 famílias, 3 famílias. É assim que começa. Então Jesus está lá no poço de Jacó pregando para uma mulher. Essa mulher, depois que teve um encontro com Jesus, ela volta correndo para a cidade, esqueceu o balde de água que ela foi buscar, porque ela agora teve um encontro com Jesus, ela precisava compartilhar para a comunidade, para a cidade, que ela tinha tido um encontro com Jesus. Isso aconteceu. Ela fala de Jesus na cidade, ela fala do encontro que ela teve. Irmãos, a cidade veio ouvir Jesus. Enquanto a cidade vinha ouvir Jesus, os discípulos estavam preocupados com a comida, pastor. O senhor não vai comer, não? E quando os discípulos estavam preocupados com uma comida, Jesus chega para eles e fala assim: levante os vossos olhos e vejam, os campos estão brancos. A cidade estava vindo. Jesus diz: levante os vossos olhos e vejam, os campos estão brancos para a ceifa. Essa é hora de colher. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês precisam levantar os olhos, porque a visão de vocês precisa ser corrigida. Não é essa a visão. E nós estamos vendo em um tempo em que muitas igrejas, o Brasil carrega uma palavra profética: Brasil, celeiro de missionários. Deus está se movendo, mas muitas igrejas perderam o propósito, porque estão com seus olhos baixos, pensando nos seus interesses, naquilo que é melhor para elas, e não aquilo que é melhor para o reino. A missão da igreja nunca foi olhar para si, mas olhar para os povos. Jesus não olhou para si, ele olhou para as vidas. Ele até tentou recuar quando ele disse: Pai, passa de mim o cálice. Mas ele disse: olha, não,
que não seja feita a minha vontade, mas a vontade daquele que me viu. A obra nunca vai ser da Comissão Church. A obra nunca vai ser da igreja. A obra missionária é de Deus. Essa obra é de Deus. Por que é a obra de Deus? Ela, às vezes, com poucos recursos não param. Porque a obra é de Deus. É que Deus está envolvido no negócio. Nós estamos inseridos na obra de Deus. E a vontade de Deus é com que todos os povos, línguas e nações conheçam a Ele. Conheçam o seu Filho. Por isso que Ele disse, Jesus, o fim vai ser quando todo o mundo, todas as nações, for pregado nesses lugares o Evangelho. Aí sim, chegou o fim. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Está ruim, tá não? A seara realmente ela é grande, irmãos. Há muitas pessoas que precisam ouvir, mas poucas pessoas dispostas a ir. Culto de missões, estava falando com Deus que esse culto possa mexer com a nossa alma. Porque se não mexer com você, tem algo errado com você. Não é errado com a palavra, não é errado com Deus, não é errado com o lugar, o errado está em você. Se você não tem o sentimento de Cristo, tem algo errado. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus, Ele não via problemas. Jesus via vidas. Pessoas que precisavam ser alcançadas. Jesus, Ele se doava para essas pessoas. Jesus, Ele estava com essas pessoas. Era fácil encontrar Jesus. Era só ir nos vilarejos, nas aldeias, nas pequenas cidades, onde estavam as pessoas mais simples. Era comum, era fácil encontrar Jesus no meio dessas pessoas. Jesus, Ele tinha um olhar de Deus. E a igreja precisa do olhar de Deus. Nós precisamos olhar fora dessas quatro paredes e ver que existem pessoas morrendo sem Jesus. Não adianta a gente orar pela nossa família e esquecer que nós temos que orar para que o mundo conheça a Cristo. E aquilo que eu falei no início, qual é a minha e a sua participação nisso? Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores. Mateus capítulo 9, versículo 38. Um dos maiores desafios do campo missionário são as próprias pessoas, tantas que precisam ser alcançadas, quanto a falta de pessoas dispostas a ir. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías levantou as mãos e disse: eis-me aqui. Será que nós nessa noite diremos a mesma coisa para o Senhor? Esse carnaval, esse ano, eu estava com um Gideão quebrado. Eu digo que um dos maiores desafios da obra missionária não é recursos. Os recursos ajudam. Os recursos são importantes. Mas como a obra é de Deus, o próprio Deus faz questão de financiar essas obras. O próprio Deus faz questão de se envolver nisso, porque a obra não é minha. O que o pastor Evlásio está fazendo não é minha, nada é meu, é do Senhor. Eu estou envolvido em algo que é dele, nós estamos envolvidos em algo que é dele. Mas uma das maiores dificuldades não é os recursos ajudam, mas são pessoas. Pessoas que realmente atendem o chamado de Deus. E esse ano, início do ano, eu fiquei orando, falei: Deus, eu quero ir lá para os quilombolas. Nunca mais eu fui. O Gideão quebrado. Eu também estava sem dinheiro. Mas eu falei: Deus, eu quero muito ir lá com a minha família, mas eu não tenho recursos, eu não tenho. Até o carro quebrou. Eu comecei a orar, isso foi minha oração. Eu falei: Deus, no carnaval eu quero dedicar esse carnaval, eu quero estar lá na comunidade quilombola. Que o Senhor possa levantar pessoas, o Senhor possa levantar recursos. Que o Senhor possa, Deus, usar alguém. Eu preciso do Gideão, preciso de um carro para fazer a obra.
Essa foi minha oração. E daí, eu recebo uma mensagem da missionária, dos quilombolas. O pastor conheceu, a igreja que conheceu. E a missionária disse assim: pastor, como o senhor está sem carro? Eu estou com 2 carros aqui, eu estou com a caminhoneta e estou com um palio. O senhor não quer não vir pegar aqui o palio? Se o senhor quiser comprar, é seu. Mas se o senhor quiser, pastor, fica com o palio até o senhor conseguir consertar seu carro. Eu disse: opa. Aí cheguei, isso num domingo. Ele disse: pastor, o senhor já pode vir quando quiser. Se quiser vir amanhã, na segunda-feira, eu levo o carro lá em União dos Palmares para o senhor. Eu disse: missionária, isso é uma bênção. Eu vou lá, deixe comigo. Segunda-feira eu vou buscar o carro. Cheguei para minha esposa. Eu estava lá em Portugal, a gente foi pregar lá em Portugal. Aí daí eu falei para ela: olha, a missionária vai doar o carro lá para a gente poder estar usando esses dias. É bênção de Deus, nós vamos para os quilombos e vamos dedicar lá esses dias, vamos fazer Cristo lá conhecido. Foi minha oração. Na segunda-feira, fui com uma pastora, a gente pegou uma van, contou a história, foi bater o União dos Palmares. Chegou lá, a missionária já estava esperando. E aí oramos lá, peguei o carro, vim embora com o carro. E já comecei a me programar para a nossa ida para o quilombo lá. E aí a gente conseguiu levantar uns recursos, fomos na primeira, passamos lá 2 dias, não foi? 2 dias. Só que aí eu precisava voltar. Eu ia pregar aqui na festa do Fire, né? Teve um encontro aqui do Fire, no sábado. E no domingo eu estava pregando num congresso. Então seria 2 cultos. E seria os 2 dias que eu ficaria lá, né? Que seria 4 dias. Então eu fiquei 2, fui na quinta, sexta. No sábado eu voltei por conta do evento que teve aqui na igreja. E no domingo, por estar pregando num congresso. Só que aí a líder do quilombo falou assim: pastor, o pessoal lá do Filuz, ele queria muito que o senhor fosse para lá. E isso ardeu no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero ir, mas eu só não tenho o dinheiro. Porque o dinheiro que eu consegui levantar, eu fui dessa primeira vez. Só que nessa segunda eu não tinha os recursos. Deus, Ele é o dono da obra, amém? Aí eu falei: eu vou. Na segunda-feira eu estou aí logo cedinho. Na segunda-feira eu estou aí. Só que aí a gente não tem um dinheiro. A pastora disse: mas a gente não tem um dinheiro. Eu falei: mas Deus proverá. Aí eu peguei e mandei, fiz um cardzinho e mandei para algumas pessoas específicas assim. Mandei lá o card. E nessa viagem eu fiz assim, eu coloquei lá, eu falei: eu vou colocar R$200, porque aí dá para a gente comer. E a gente coloca a gasolina no carro, vai e volta, fica lá esses 2 dias, vai ser uma bênção de Deus. Deixei tudo alinhado. Fiz um card pedindo R$200, quero que é para a gente fazer a obra missionária, e a gente foi-se embora. Comecei a enviar o card para algumas pessoas específicas mesmo, mandei. Ninguém me responde. E já estava chegando o dia de viajar. Eu já fiquei preocupado, falei: Deus, eu quero ir, só não tem dinheiro. O Senhor é o dono da obra, use alguém. De repente, isso num domingo, eu recebo uma mensagem de uma missionária lá de São Paulo. A missionária Bruna, também missionária, não tem renda fixa. Tinha acabado de voltar de uma viagem, ela estava aqui no Nordeste, aí voltou, aí foi para o exterior, que era missionária, aí voltou. E nessa viagem que ela fez, ela tinha levantado os recursos, irmãos, tinha sobrado R$200 na conta dela. Só que quando ela estava voltando para São Paulo, Deus falou assim: está vendo aqueles R$200? Isso só antes de eu mandar o card para as pessoas. Deus disse: está vendo lá aqueles R$200? Você vai fazer uma oferta, e eu vou mostrar para quem você vai dar. Ela falou: Deus, eu sou mãe solo, eu preciso desses R$200. Eu não tenho um trabalho, ela trabalha com bolo, faz encomenda, mas ela não tinha pego encomenda, ela estava viajando, estava no campo. E irmãos, aí ela disse que na hora que ela estava brigando com Deus falando assim: Deus, 200 você vai ter que dar. Ela disse: não, 200 é meu, eu preciso desses 200, eu tenho uma filha, eu pago aluguel. Deus falou: você vai dar, eu vou mostrar para quem você vai dar. Ela disse: pastor, menos espero o senhor manda aquela mensagem pedindo logo os R$200. Aí eu falei: tá de brincadeira, Deus.
Não tem como um negócio desse. Era os 200 que eu precisava. O Senhor veio brigando comigo, lutando comigo, que eu precisava dar esses R$200. E eu fiz prova do Senhor, e de repente o Senhor, pastor Evlásio, manda para mim esse cartaz. Aí o Senhor me quebrou. Mesmo assim eu fui lutar com Deus. Falei, não, eu não vou dar esses R$200. Esse 200 é meu. E Deus falou para ela, pega os R$200 e você vai dar para ele. E ela, depois de ter lutado muito com Deus, ela pegou os 200 e falou assim, pastor, eu estou mandando aí essa oferta para o senhor. E ela contou, o que eu estou contando para vocês, ela contou para mim, mandou um áudio para mim, disse, pastor, me perdoe, porque eu briguei com Deus, o Senhor mandou esse card, depois que eu recebi, eu ainda fui brigar com Deus, porque eu não queria abençoar, e Deus mandou dar esses R$200 para você. Os 200 que você pediu, foi os 200 que Deus havia deixado, eu não consegui, Deus conseguiu abençoar lá na viagem, mas esses 200 Deus falou que era para a obra missionária, e Ele ia mostrar para quem eu ia dar. E ela disse, pastor, está aí os 200. Ele disse, pastor, assim que eu mandei o dinheiro, eu recebo uma ligação. Eu estou aqui sem acreditar, pastor. Assim que eu fiz essa oferta, meu telefone toca. E uma pessoa me faz uma encomenda aqui que eu estou sem acreditar no que essa pessoa me pediu. E não só isso, ela já mandou 50% do dinheiro adiantado para mim comprar o material e fazer as coisas. Pastor, Deus está no negócio, me perdoe. Você está entendendo isso? Enquanto você está preocupado como é que vai ser lá, Deus já levantou a viúva para te manter. E nós temos prova viva disso, irmão. Nesses 10 anos você não tem noção do que Deus tem feito em nossas vidas. Nós fomos, já vou encerrar, nós fomos enviados já para o sertão. Nós estamos indo para o sertão. Esse é o nosso próximo desafio. Ir para uma cidade considerada uma das menos alcançadas do Brasil. E nós tínhamos algumas necessidades, algumas preocupações. E a pastora falou assim, não, eu só vou se Deus mandar isso, porque são coisas que a gente precisava para a nossa casa que a gente não tinha. Eu estava em Natal e eu precisava fazer o concerto do Gideão para mim viajar. O pessoal lá da Bahia ia mandar os recursos para mim viajar com a minha família. Mas aí eu coloquei o carro na oficina. Aí eu estava lá, eu estava vindo de viagem. Esse mês agora passou, vindo de Natal. Cheguei no sábado, já viajava na segunda de madrugada. Mas o dinheiro que eu tinha já era o dinheiro para a nossa viagem, porque as pessoas lá já mandaram os recursos para a gente ir. E o concerto deu justamente R$400. Aí eu vim no ônibus, aí eu perguntei ao evangelista Júnior, quanto é que deu aí o concerto? Ele falou R$400. Eu falei, meu Deus do céu. O dinheiro do combustível que mandaram para mim ir para a Bahia. Disse amém. Quando eu estou chegando em Maceió, o líder lá de Natal falou assim, líder, manda aí para mim o teu Pix. Eu não pensei 2 vezes. Quando eu mando o Pix para o líder depositou justamente R$400 para mim. O concerto de Gideão. Deus está no negócio? Fomos para a Bahia, irmão. Foi 970 quilômetros para chegar lá onde a gente foi. Ficamos 2 dias lá. Ficamos 8 dias lá fazendo a obra do Senhor. Foram bênçãos, 2 dias de imersão. No final, coisas que eu precisava, que a gente estava orando para se mover, a gente ganhou, sem pedir nada para ninguém. O problema não é dinheiro. A dificuldade não é dinheiro. São pessoas com coragem para ir onde Cristo ainda não foi anunciado. Nós estamos vivendo um tempo agora de envio, mas esse está sendo um dos melhores períodos para mim e para minha família, porque nós estamos alinhando a nossa visão, a visão de Deus. Esse ano eu fiz um monte de planos, eu e com a minha família. No final, nenhum dos meus deu certo. Porque quando nós damos um sim, irmãos, não tem como voltar atrás. Quando nós damos um sim, não tem como voltar atrás. Você já perdeu sua vida depois que você entregou sua vida a Jesus. E o chamar de Deus para a sua vida não começou quando você levantou a mão.
Começou antes da fundação, antes de você ser gerado. Deus já sabia o que faria com você. Cada fase da minha vida, Deus já sabia, da sua vida Deus já sabia. E estou orando, eu falei para minha esposa, falei assim, nós vamos passar um certo tempo no sertão. Eu já falei para ele num carro lá. Mas depois nós vamos sair, nós precisamos ir para um lugar onde Cristo não é conhecido. Nós vamos para fora do país. Eu falei para ela ficou assim, não acreditou. Se prepare, você vai ver se eu estou brincando. Irmãos, se eu quero que Jesus volte, não tem como voltar sentando e vindo para os cultos. Eu preciso ir nos povos onde ele não chegou ainda. Então, para me encerrar, existem pessoas sem acesso ao Evangelho, comunidades isoladas, povos com poucas presença cristã, famílias que nunca ouviu uma apresentação clara de Jesus. Enquanto houver um sertanejo precisando conhecer Cristo, a missão da igreja continua. Enquanto houver uma comunidade sem acesso ao Evangelho, a missão da igreja continua. Enquanto houver povos não alcançados, a missão da igreja continua. Para mim finalizar, a missão não terminou em Jesus. Ela começou em Jesus. E ela vai se completar com a igreja. Jesus iniciou a missão de salvação. E a igreja irá completá-la, fazendo com que todos os povos, línguas e nações conheçam quem Jesus é. Será que alguém deseja isso aqui nessa noite? O que você tem procurado, tem pensado? Possa ser que não seja nem isso que Deus quer para a sua vida. Os seus planos, esses planos que você tem, possa ser que nenhum deles irão se concretizar, porque você está preso em Cristo, você está amarrado nele. Que hoje você entenda que Deus não te chamou por acaso, Ele não errou em ter te escolhido. Eu queria que hoje você orasse pelo um povo que ainda não conheceu Jesus. E que você ore, como disse a palavra, o próprio Jesus falou, ore para que o Senhor envie trabalhadores. Ore ao dono da seara. Quem é o dono da seara? É Deus. Ore para que Ele mande trabalhadores. Se você não quer ir, ore. Deus, envia trabalhadores. Se você pode ser o mantenedor, se envolva nisso. Não recolha a sua mão, irmãos. Faça parte da obra missionária, ainda que você não vá. Mas seja um contribuinte, seja uma pessoa envolvida nisso. Aqui na nossa igreja, aproveitando o gancho, nós temos aqui o projeto Colunas do Reino. Nós somos, eu e minha família, a primeira família missionária a participar desse projeto. E vocês conhecem, irmãos. Depois que a gente começou a participar disso, Deus está nos movendo. Estou viajando agora, dia 26. Dia 25 eu viajo para Natal. 25 já estou em Natal, irmãos. Deus está acelerando as coisas nas nossas vidas. A gente está vivendo coisas que eu não... Porque eu falei, eu posso ir. A igreja falou, nós vamos lhe enviar. Mas a igreja não envia só. A igreja precisa de pessoas segurando a corda, irmãos. Abraça esse projeto. Se você ainda não participa, participe. Seja um contribuinte disso aqui, irmãos. Você não está financiando um passeio, uma viagem do pastor. Você está enviando alguém para fazer Cristo conhecido onde Ele ainda não é conhecido. Pegar aquele sol quente, pesado do sertão, como nós estamos indo agora, dia 21. Nós vamos dia 21, vamos ficar lá, vamos dormir lá no sertão. No outro dia nós voltamos para casa. Nós não temos luxo nenhum, já falei lá, nós vamos dormir na igreja que ainda não tem nem instalação. Nós vamos estar lá, vamos dormir lá, vamos levar um colchãozinho, botar no chão e vamos dormir com a minha família. Para no dia seguinte a gente estar lá nos povoados, mapeando e orando pelas famílias. Você tem coragem de fazer isso? Se você não pode agora, irmãos, então abraça esse projeto. Seja a igreja que vai estender a mão
para os missionários que irão surgir, que Deus já marcou pessoas aqui, que irão nos lugares onde Cristo não é conhecido. Eu acredito, pastor, nós vamos enviar missionários para a Ásia, nós vamos enviar missionários para o Oriente Médio, nós vamos enviar missionários para a África. Vai sair daqui, irmãos. Nós vamos passar relatórios durante os cursos de missões, quem vai estar lá do outro lado do mundo. Nós vamos fazer conferências, não vai ter como trazer todo mundo, mas vai ter vídeo chamada, um falando de um lado, um falando do outro, dizendo: Deus está fazendo grandes coisas aqui. E eu pergunto: será que alguém deseja isso aqui, irmãos? Vamos, igreja, fica de pé em nome de Jesus. Vamos, ora comigo. Eu quero dar para você um minuto, para você levantar um clamor pelos missionários, por aqueles que estão no sertão. Eu já mandei uma mensagem nessa noite para os missionários que estão lá em Ouro Branco, em Natal. Estão lá, irmão, numa cidade quente, com 5.000 habitantes. Estão lá pregando de casa em casa, levando Jesus para as pessoas. O missionário Maurício está lá com o missionário Gleison, a Silvia, está lá os missionários. Saiu de Brasília o missionário Maurício, a esposa está grávida. Não é? Tem muita gente dando desculpa: eu não vou, pastor, porque primeiro eu tenho que terminar isso, primeiro eu vou terminar isso. Meu irmão, você não sabe nem se vai terminar isso. Depois que você disse o sim para Jesus, acabou, sua vida se perdeu ali. Agora é a vida de Cristo na sua vida. O missionário saiu de Brasília, a mulher grávida, com uma filha, uma sobrinha filha, para estar dormindo numa rede. Aí eu já vi hoje, Maurício entrou no quarto, chegou à cama, porque quando ele foi, nem cama tinha. Não tinha móvel nenhum na casa. Existem pessoas dispostas a ir. Nós precisamos ajudar essas pessoas a chegar nesses lugares. Por isso que eu digo, irmão, seja um missionário hoje aqui, contribuindo e orando. Se você não pode ir, a pizza, o dinheiro do lanche, a gente gasta tanto isso durante o mês. Isso poderia manter um missionário, um trabalho ativo nos campos onde Cristo não é conhecido ainda. Seja isso, irmãos. Faça parte disso. Eu queria que você, vou dar um minuto para você orar agora. Ore por quem você é ainda. Eu não sei se você já orou pelos povos não alcançados. Se você já orou apresentando a janela 1040, o Nordeste, os 6.000 povoados que ainda não existe uma congregação implantada. Missionários que estão no campo, estão orando, dizendo: Deus, levanta alguém. Missionários que estão orando, dizendo: Deus, levanta alguém que possa nos enviar uma oferta. Alguém que possa nos ajudar aqui no campo. Existem pessoas orando, irmãos. Por isso que eu falei no início, é tempo de parar de brigar por coisas que não edificam. De perder tempo falando, discutindo por coisas que não edificam. Quando alguém lhe chamar para discutir algo sobre a igreja, diga: olha, eu não estou preocupado com isso. Isso nós temos que estar orando. Minha preocupação é fazer Jesus conhecido. Esse é o meu objetivo. Amém, irmão? Nós somos pessoas imperfeitas, reunidas no mesmo lugar. Então não espere perfeição. Não espere perfeição. Mas espere estar envolvido no chamado de Deus. A missão de Deus. E Ele chamou pessoas imperfeitas. Um cara como eu, da Jaqueira, sem conhecimento nenhum, e colocou o dom. Pegou você da sua região, do seu lugar, e colocou um dom. Mas irmão, Deus não colocou para a gente discutindo quem prega mais, quem canta mais, quem é mais articulador. Deus está querendo simplesmente que a gente se envolva nisso. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Rabachore Cantorebecovanai. Espírito Santo.